Eu nunca imaginei que ia escrever isso. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque algumas coisas a gente enterra tão fundo que até esquece que elas existiram. Só que tem horas que a memória volta como um cheiro de comida queimada, daquele jeito que gruda na garganta e não sai mais. Foi assim quando vi a foto dela no grupo da igreja no WhatsApp semana passada. A secretária, a irmã Marli, sorridente de vestido branco, segurando o microfone no culto online. Como se nada tivesse acontecido. Eu era diácono na CCB há 7 anos quando tudo começou. Não era daqueles que ficavam no púlpito fazendo discursos, não. Meu trabalho era mais quieto, visitar os doentes, ajudar a organizar as campanhas de doação, essas coisas. Gostava disso. Gostava de sentir que estava fazendo algo útil sem precisar de holofotes. Minha mulher, a Cida, sempre dizia que eu era o tipo de homem que a igreja precisava. Humilde, trabalhador, sem frescura. Ela tinha orgulho disso. E eu também, se for sincero. A Marli chegou no final de 2018. Veio transferida de uma congregação em São Paulo, com cartas de recomendação e tudo. Moça bonita, mas não daquele jeito chamativo, entende? Cabelo castanho, sempre preso, óculos de graça, roupas discretas. Falava baixo, sorria pouco. No começo nem reparei direito nela. Era só mais uma irmã nova, dessas que aparecem e somem sem deixar marca. Só que a Marli não sumiu. Ficou. E começou a trabalhar na secretaria da igreja, ajudando o irmão Paulo com os papéis, os agendamentos, as planilhas de dízimo. Foi no dia do mutirão de limpeza que a gente trocou as primeiras palavras de verdade. Eu estava varrendo o salão principal, e ela passou com um balde d'água e um pano, limpando as janelas. Parou do meu lado, enxugou a testa com o braço e falou: Irmão Cláudio, o senhor acha que essa mancha de mofo aqui sai com água sanitária? Não era uma pergunta qualquer. Era como se ela tivesse esperado o momento certo para falar comigo. Olhei para ela e vi que as mãos estavam tremendo um pouco. Não respondi na hora. Só fiquei ali, segurando a vassoura, sentindo o suor escorrendo pelas costas. Depois disse: acho que sim. Ou então a gente tenta com vinagre. Ela sentiu, baixou os olhos e continuou o trabalho. Não sei dizer quando as coisas mudaram. Não foi de uma hora para outra. Primeiro foram olhares demorados durante os cultos. Depois, umas mensagens no WhatsApp sobre assuntos da igreja que acabavam virando conversa sobre coisas bestas. O calor, a chuva, o preço do arroz. Uma vez, ela me mandou um áudio às 3 da manhã. Só para dizer que não estava conseguindo dormir, que tinha pesadelos com a mãe dela, que tinha falecido havia pouco tempo. Eu ouvi o áudio deitado na cama, com a Cida roncoando do meu lado. Não respondi, mas também não apaguei. A primeira vez que a gente se encontrou fora da igreja foi num sábado à tarde. Eu disse para a Cida que ia resolver umas coisas no banco. Mentira. Fui num café perto da rodoviária, daquele jeito que a gente combina sem combinar. Ela chegou atrasada, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Pedimos 2 cappuccinos e ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela falou: eu não deveria estar aqui. Eu não disse nada. Só mexi o açúcar no copo, fazendo aquele barulho de colher batendo no fundo. Ela continuou: mas não aguento mais fingir que está tudo bem. Aí ela chorou. Chorou mesmo, daquele jeito feio, com o nariz escorrendo. Eu passei um guardanapo para ela e perguntei: o que está acontecendo? Ela só balançou a cabeça. Não posso falar. Não insisti, mas também não fui embora. As semanas seguintes foram assim: encontros rápidos, desculpas mal inventadas, mentiras que doíam mais a cada vez. A gente não se tocava. Não havia beijos, nem abraços. Só conversas. Ela falava da solidão, do medo de Deus, da culpa. Eu ouvia. Às vezes, falava da minha vida também. Da pressão de ser diácono, das expectativas, do cansaço de sempre ter que ser o certo. Uma vez ela me perguntou: o senhor já duvidou? Fiquei quieto, porque a resposta era sim. Já tinha duvidado. De tudo. Até que veio o dia em que a gente se beijou. Foi num quarto de hotel barato, daquele tipo que cheira a desinfetante e tristeza. Não foi paixão. Não foi desejo. Foi mais como um suspiro depois de prender a respiração por muito tempo. Depois, ela chorou de novo. Desta vez, eu chorei junto. Não por amor, não por culpa. Choramos porque sabíamos que não tinha volta. Que aquilo nunca poderia ser só um erro, só um deslize. Era uma rachadura no que a gente tinha construído. Ela, a vida dela, eu, a minha. E rachaduras não se consertam com silêncio ou orações. Saímos do quarto como se tivéssemos cometido um crime. Talvez tivéssemos. Não pelo beijo em si, mas pelo que ele significava, a admissão de que não éramos tão fortes quanto achávamos. Ela se arrumou no banheiro, passou a mão nos cabelos,
olhando no espelho como se não reconhecesse a própria cara. Eu fiquei parado, encostado na parede, sentindo o peso da batina no armário. Não estava usando naquele dia, mas era como se ela ainda estivesse ali me sufocando. O que a gente faz agora? Ela perguntou sem virar para mim. Não respondi, porque não tinha resposta. O que se faz quando você quebra uma regra que não foi escrita só em livros, mas em você mesmo? Quando você traiu não só um voto, mas a ideia que tinha de si. Desci no elevador sozinho. Ela disse que ia pegar um táxi depois, que não queria que a vissem saindo comigo. Entendi. Não era vergonha de mim, era medo do que os outros poderiam pensar, do que poderiam deduzir. E eu não podia culpá-la por isso. Também não queria que me vissem. Andei pelas ruas sem rumo. A cidade estava úmida, como se tivesse chovido pouco antes, mas o céu estava limpo. Passei pela igreja. As luzes da sacristia ainda estavam acesas. Pensei em entrar, em me ajoelhar, em pedir perdão. Mas para quê? Para quem? Deus já sabia. Ou então não existia, e eu estava falando sozinho no escuro. Cheguei em casa tarde. Minha mãe ainda estava acordada, assistindo a um daqueles programas de entrevistas que ela gostava. Perguntou onde eu tinha estado. Menti. Disse que tinha ido visitar um amigo doente. Ela acreditou. Ou fingiu que acreditou. Às vezes, acho que as mães sabem mais do que a gente imagina, mas escolhem não dizer nada. No quarto, tirei a roupa e fiquei olhando para a cruz na parede. Não senti raiva nem culpa. Só um vazio. Como se tudo aquilo, a fé, os anos de estudo, as missas, os sermões, fosse uma casa de cartas que eu mesmo tinha derrubado com um sopro. Dormi mal, sonhei com o quarto do hotel, com o cheiro de desinfetante, com o som do choro dela. Acordei antes do sol nascer, suado como se tivesse corrido quilômetros. Sabia que não poderia fingir que nada tinha acontecido. Não com ela, não comigo. No dia seguinte, evitei a igreja. Mandei uma mensagem para o padre Antônio dizendo que estava doente. Ele respondeu que rezaria por mim. A ironia doeu. Reze por mim, padre. Como se rezas pudessem desmanchar o que tinha sido feito. Ela me ligou à tarde. Atendi no terceiro toque. Não posso mais, disse ela, sem cumprimentos, sem rodeios. Não aguento essa mentira. Eu sei. Você vai contar? Pensei na pergunta. Não era sobre confessar o pecado. Era sobre assumir a consequência. Não respondi. Mas também não vou mentir se me perguntarem. Ela riu. Um riso seco, sem alegria. Ninguém vai perguntar, porque ninguém quer saber. E era verdade. As pessoas preferem não enxergar as rachaduras. É mais fácil fingir que tudo está inteiro. O que você vai fazer? Perguntei. Sumir por um tempo. Preciso pensar. E depois? Silêncio. Não sei. Talvez nada mude. Talvez a gente só continue. Mas a gente sabia que não era assim que funcionava. Alguma coisa sempre muda. Mesmo que seja só a gente mesmo. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela. O céu estava cinza, como se fosse chover de novo. Pensei em todas as vezes que tinha falado sobre redenção, sobre segunda chance. Agora, pela primeira vez, entendia o peso dessas palavras. Não eram só conceitos bonitos. Eram coisas que doíam. Naquela noite, escrevi uma carta para o bispo. Não contei detalhes, não dei desculpas. Só disse que não podia mais. Que precisava de tempo. Que não era certo continuar assim. Não era justo comigo nem com os outros. Selou o envelope e deixei em cima da mesa. Não tinha coragem de entregá-lo pessoalmente. Não queria ver a decepção no rosto dele. Ou pior, a piedade. No dia seguinte, arrumei uma mala. Não levei quase nada. Só o essencial. Peguei o ônibus para uma cidade pequena no interior, um lugar onde ninguém me conhecia. Aluguei um quarto em uma pensão barata, daquelas que não fazem perguntas. Os primeiros dias foram estranhos. Não tinha horário, não tinha obrigações. Acordava tarde, andava sem rumo, comia quando dava fome. Às noites, sentava na praça em frente à igreja, observando as pessoas entrarem e saírem. Não era a mesma igreja, não era a mesma fé, mas o cheiro de cera e incenso me trazia uma estranha familiaridade. Às vezes, fechava os olhos e fingia que estava em outro lugar, em outra vida. Uma manhã, acordei com batidas na porta. Era a dona da pensão, uma mulher magra de cabelos grãos, segurando um prato com pão e café. Você não comeu nada ontem, disse, sem perguntar. Não adianta se matar de fome. Não respondi. Só aceitei o prato e ela ficou me olhando, como se esperasse algo. Depois suspirou e foi embora. Comecei a andar mais. Segui as ruas de terra, passei por sítios, cruzei pontes de madeira. Às vezes algum morador acenava, mas eu baixava a cabeça e seguia em frente. Não queria conversa, não queria explicações.
Só queria que o tempo passasse sem que eu precisasse pensar. Até que um dia, perto de um rio seco, encontrei um velho sentando numa pedra, consertando uma rede. Ele levantou os olhos quando me aproximei, mas não disse nada. Fiquei ali sem jeito, até que ele apontou para um toco ao lado. Pode sentar. Se quiser. Sentei. Ele continuou trabalhando, os dedos ágeis apesar das rugas. O silêncio não era desconfortável. Você não é daqui, comentou, depois de um tempo. Não. Também não parece turista. Não respondi. Ele riu baixo, um som rouco. Todo mundo tem alguma coisa para esconder, ou para esquecer. Olhei para as mãos, cheias de calos que não eram meus. Não sabia o que dizer. Eu era padre e soltei sem querer. O velho parou o que estava fazendo. Não me olhou, mas percebi que tinha chamado sua atenção. E agora? Agora nada. Ele assentiu, como se entendesse. Depois pegou uma garrafa debaixo da pedra e me ofereceu. Era cachaça barata que queimou a garganta. Às vezes, nada é o melhor lugar para estar, disse, tomando um gole. Pelo menos por um tempo. Ficamos ali até o sol baixar. Ele não fez mais perguntas, e eu não dei mais respostas. Quando me levantei para ir embora, ele só disse: se precisar de trabalho, tem umas laranjas para colher no sítio do seu João. Não paga bem, mas enche a barriga. Agradeci com um aceno e segui pelo caminho. Não sabia se ia procurar o tal seu João, mas a ideia de fazer alguma coisa com as mãos, qualquer coisa, me parecia menos pior do que ficar parado. No dia seguinte, estava no pé de laranja antes do sol esquentar. O dono do sítio, um homem baixo e barrigudo, me olhou de cima a baixo e resmungou algo sobre mais um desgraçado que não sabe trabalhar, mas me deu uma sacola e um chapéu de palha. Não estrague a fruta, foi tudo o que disse. Passava as horas arrancando laranjas dos galhos, sentindo o peso delas nas mãos. O suor escorria pelas costas, a pele ardia, mas havia algo de bom naquela dor. Era real. Era simples. À noite voltava para a pensão, tomava banho com água fria e caía na cama sem nem jantar. Sonhava com o cheiro de terra molhada e o gosto azedo das laranjas estragadas que experimentava quando ninguém via. Uma tarde, enquanto descarregava as caixas no galpão, o seu João me chamou. Você não é daqui, né? Não. E não vai ficar. Não era uma pergunta. Ele coçou a barba por fazer e jogou um saco de moedas na minha direção. Pega. É pela semana. Contei o dinheiro sem pressa. Não era muito, mas dava para pagar a pensão e ainda sobrava um pouco. Obrigado. Ele grunhiu e virou as costas. Amanhã tem mais. Se quiser. Fiquei. Não porque precisava do dinheiro, não porque não tinha para onde ir, fiquei porque, pela primeira vez em meses, não estava esperando nada. Não estava fugindo. Só estava ali. E por enquanto, isso bastava. Fiquei mais 3 semanas no galpão. As manhãs começavam com o cheiro de terra molhada e o barulho dos caminhões chegando antes do sol nascer. Seu João não falava muito, mas também não reclamava do meu ritmo. Aprendi a separar as frutas boas das podres só pelo toque, sem precisar olhá-las. As mãos ficaram ásperas, os dedos com pequenas cicatrizes dos espinhos das laranjeiras. Uma sexta-feira, depois do almoço, ele me chamou de novo. Dessa vez, estava sentado num banco de madeira perto da balança, com um copo de cachaça pela metade. Tem um serviço extra. Se tiver interesse. Esperei. Um cara lá na vila precisa de ajuda para carregar umas coisas. Paga bem. Que tipo de coisas? Ele tomou outro gole e enxugou a boca com as costas da mão. Não perguntei. Não é da minha conta. Entendi. Mas mesmo assim, é perigoso? Seu João riu, um som seco. Tudo é perigoso, rapaz. Até atravessar a rua. Pensei no dinheiro. Pensei em não ter que dormir mais na pensão fedida, com as paredes tão finas que ouvia o casal do quarto ao lado brigando todas as noites. Pensei em seguir viagem, mas saber que poderia escolher quando. Tá bom. Quando é? Agora. O cara tá esperando. Ele me deu um endereço rabiscado num papel de pão. A vila ficava a uns 20 minutos a pé, do outro lado da linha do trem. O caminho passava por um matagal onde as crianças jogavam pedra nos vagões abandonados. Cheguei suando, a camisa grudada nas costas. A casa era de tijolos à vista, com um portão de ferro enferrujado. Bati. Um homem magro, de camisa social apesar do calor, abriu. Tinha os olhos claros, quase cinza, e uma cicatriz fina no queixo. Você é o que o João mandou? Assenti. Entre. Dentro, o cheiro de mofo e papel velho. Caixas empilhadas até o teto, algumas abertas, cheias de revistas amareladas, roupas dobradas, objetos que não dava para identificar de primeira. No canto, um baú de metal com cadeado. Preciso levar isso tudo para um depósito na cidade. Você dirige? Não. Ele franziu a testa como se a resposta o irritasse.
Então vai ter que ser no carroça do Zé. Ele conhece o caminho. E o que eu ganho com isso? O homem me olhou de cima a baixo, demorando nos meus tênis surrados, nas unhas sujas de terra. 50. Por hoje. Era mais do que eu ganhava na semana com seu João. Tá bom. Ele acenou para umas caixas menores, perto da porta. Começa por essas. Mas cuidado com a de cima. Tem coisa frágil. Levantei a primeira. Peso normal, mas quando balancei, ouvi um barulho de vidro batendo. A segunda era mais leve, cheia de papéis. Na terceira, ao mexer, senti algo duro e frio sob o plástico bolha. Não perguntei o que era. O Zé chegou uma hora depois com uma carroça puxada por um cavalo magro demais. O homem de camisa social supervisionou o carregamento, anotando algo num caderninho. Quando terminamos, ele me jogou 3 notas amassadas. Amanhã tem mais. Mesma hora. E se eu não vier? Ele sorriu pela primeira vez. Não era um sorriso bom. Você vai. Voltei pro galpão a pé, contando o dinheiro no bolso. Seu João estava fechando as portas quando cheguei. Acabou? Por hoje. Ele cuspiu no chão. Cuidado com esse cara. Não é daqui também. E daí? Daí nada. Só tô falando. Na pensão, lavei o rosto na pia do corredor, a água saindo marrom antes de clarear. O dono, um velho que cheirava a cravo, me olhou desconfiado quando passei pela recepção. Tá com dinheiro hoje, hein? Não respondi. Subi as escadas, sentindo o peso das notas no bolso como se fossem de chumbo. Dormi mal, sonhei com caixas se abrindo sozinhas, com vidro se quebrando dentro delas, com o som de algo rastejando entre os cacos. Acordei antes do amanhecer, a camisa colada no corpo, a boca seca. Desci sem tomar café. O homem estava esperando na mesma casa, desta vez com mais caixas empilhadas do lado de fora. Não cumprimentou. Apenas apontou para umas cordas no chão. Amarra direitinho. Nada pode quebrar. Trabalhamos em silêncio. Só quando estávamos quase terminando, ele falou: Você não pergunta nada, né? Não é da minha conta. Ele riu baixo. Todo mundo tem curiosidade. Não todo mundo. Carregamos a última caixa juntos. Dentro dela, algo pesado e irregular, embrulhado num pano encardido. Quando a levan, ouvi um rangido surdo, como ossos se acomodando. O cheiro de mofo e ferro subiu pelo meu nariz. Ele percebeu que eu tinha notado. Cuidado com as pontas, murmurou, ajustando a pegada. Deixamos a caixa no fundo da caminhonete, entre as outras. Quando fechei a porta, ele jogou um maço de notas no banco. Sem contar. Amanhã tem mais. Mesmo lugar. Assenti. A camisa ainda grudava nas costas. O sol já queimava.